Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário, ajude-nos a divulgarmos a Palavra de Deus. A segunda milha. São Mateus 5, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tintas e pincéis e começou a pintar o barco de vermelho brilhante, tal como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Observou então que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi para casa, consciente de que havia feito um bom trabalho. No dia seguinte, o proprietário do barco o procurou e entregou-lhe uma bela quantia em dinheiro. O pintor ficou surpreso e disse-lhe: "O senhor já me pagou pelo serviço de pintura que fiz em seu barco." Ao que o dono do barco lhe disse: "Isso não é pelo trabalho de pintura, mas por ter consertado o furo que havia no barco." "Foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar", disse humildemente o pintor. "Não compreendo por que está me pagando uma quantia tão alta por um serviço tão pequeno." "Meu caro amigo, você não compreendeu", disse o dono do barco. "Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco estava seco, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois me lembrei que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando são e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Você salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação." O ser humano parece condicionado a fazer somente aquilo que lhe é ordenado, ou lhe é pago para fazer, nada mais. Em se tratando de igreja, por exemplo, alguns entregam os dízimos e ofertas, alguns só congregam, outros só participam da escola bíblica porque acham que já estão fazendo o máximo como crentes. Será que estamos, então, indo além? Ou estamos nos limitando a fazer somente aquilo que nos foi ordenado? Havia uma lei antiga que dava direito a um soldado romano obrigar qualquer pessoa a carregar sua bagagem por uma milha, ou seja, 1.609 metros. E os fariseus haviam imposto uma lei que dizia o seguinte: devemos acompanhar somente a outro fariseu, não devemos caminhar com os incrédulos. Jesus, no entanto, trouxe um outro ensinamento. Disse ele: se alguém fizer você caminhar uma milha, vá com ele 2. Por que isso? Simplesmente porque quando só fazemos o que nos é imposto ou sugerido a fazermos, não há nenhuma diferença entre nós e as demais pessoas. O que faz a diferença é a segunda milha, é a nossa disposição de fazermos sem constrangimento sempre um pouco mais do que nos foi ordenado a fazermos. E aí que entra o amor, a humildade, o altruísmo, a solidariedade. O que Deus pede de nós é o mínimo. Nossa gratidão a Ele, nosso reconhecimento por tudo que Ele fez, nos deve mover a irmos um pouco mais além. Nisto seremos reconhecidos por Ele. José do Egito foi um grande exemplo. Por motivo de inveja foi traído por seus irmãos, lançado em um poço e depois vendido a uma caravana de mercadores ismaelitas que vinham de Gileade. Esses o venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó. Algum tempo depois, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas como ele se recusou, ela, sentindo-se rejeitada, acusou-o de tentar aproveitar-se dela. José foi preso e passou 2 anos na prisão injustamente.
Quantos pensamentos não se passavam na mente de José? Por que estou passando por tudo isto? Será que Deus me abandonou? Qual o seu propósito em minha vida? Ou então ele estaria pensando: meus irmãos são os responsáveis por isto. Se não fosse por causa deles, não estaria passando por essa situação tão constrangedora. Mas um dia, se eu sair daqui, eles vão me pagar. Deus o abençoou mesmo na prisão, e certo dia foi introduzido à presença de Faraó, dando-lhe a interpretação do sonho, e assim foi levado à posição de governador de toda a terra do Egito. Toda a terra sofreu com a fome, e pessoas de todas as nações vinham ao Egito para obterem alimentos. E também vieram os irmãos de José. Seria a hora da vingança, mas isso não ocorreu. Depois de um plano bem elaborado, José se dá a conhecer a seus irmãos e perdoa-lhes. E ao perceberem que estavam com medo, lhes confortou, dizendo: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Voltem e digam a meu pai que venha com toda a família. Não demore, pois habitarão na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. Às vezes, por pequenas ofensas, não estamos dispostos a caminharmos a segunda milha. Nos enchemos de razão e até desejamos que aqueles que, ao nosso ver, nos prejudicaram, fiquem bem longe de nós, nos esqueçam. Quantas vezes ouvimos isso? Eu quero que fulano quebre a cara, esqueça que eu existo. José agiu diferente. Ele não só perdoou seus irmãos, que já era muito, diante do mal que intentaram fazer contra ele, mas não, ele os trouxe para próximo dele e lhes deu a melhor terra do Egito. No seu coração não havia ódio, mágoa, desejo de vingança, só amor. Ele andou a segunda milha. O Senhor Jesus ministrou um ensino maravilhoso sobre este assunto em São Lucas 17, do 7 ao 10. Disse ele: qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará dizendo: chega-te, assenta-te à mesa? Ao contrário, conforme o costume lhe dirá: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura aquele senhor deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos nosso dever. Este é um tempo de reflexão. E é importante que façamos uma sincera avaliação sobre o que temos feito no reino de Deus. Temos dado somente o que esperam de nós? Ou temos procurado ir além? Temos feito somente o que nos tem sido mandado ou pago? Ou temos nos esforçado para caminharmos a segunda milha? Se temos feito somente o que nos foi mandado a fazer, não temos de que nos gloriarmos, nos orgulharmos. Somos simplesmente servos inúteis, nada mais. Servir a Deus exige-se não somente mudanças de pensamentos, de conceitos, mas sobretudo de atitudes. Que somos servos, não há nenhuma dúvida. A questão, no entanto, é: que tipo de servos temos sido até aqui? E que tipo de servos pretendemos ser daqui por diante? O maior exemplo foi nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que tornou-se homem e viveu entre nós. Foi humilhado, escarnecido, desprezado, ofendido, mas suportou tudo isto por você e por mim. Viveu uma vida que não era para ele e morreu uma morte que também não era para ele. Recebeu um castigo que não era para ele. Foi colocado em uma cruz que não era para ele.
Ele tomou o nosso lugar, embora não tivéssemos mérito algum. Tudo isto para que vivamos aquilo que ele pregou, aquilo que ele deixou como exemplo. Mais que qualquer outro personagem bíblico, ele andou infinitas milhas a mais do que lhe foi proposto. Ele se doou até o sangue e fez isto unicamente por amor. E nós só nos assemelharemos a ele quando andarmos pelo menos a segunda milha, quando formos além do que nos é proposto. O ensino de Cristo foi muito amplo e totalmente oposto a tudo o que o judaísmo tinha pregado até ali. A lei antiga dizia olho por olho, dente por dente. O ensino de Jesus era este: não resistais aos perversos. Se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem assim os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: não adianta ter o nome de cristãos se vocês agem da mesma forma que outras pessoas. O que identificará vocês como filhos de Deus é a maneira diferente de vocês agirem. É a disposição de irem além, de agirem diferente dos filhos deste mundo, que são maus, egoístas, interesseiros, desprovidos de amor. Concluímos esta palavra dizendo: se não estivermos dispostos a fazermos um pouco mais do que nos é exigido, seremos apenas servos inúteis. É tempo de refletirmos seriamente sobre este assunto. É isto em todas as áreas de nossa vida. É tempo de andarmos a segunda milha para que Deus seja glorificado em nós, para que a nossa luz resplandeça diante dos homens e glorifiquem o Pai Celestial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Um forte abraço, Deus te abençoe.